Bem, hoje nós estamos na sequência dos nossos estudos bíblicos, no dia 20. Nós estamos no dia 27 de março e vamos estudar a nossa lição de hoje. As turmas que faziam serviço do rei e o da casa de Deus. O que nós percebemos nessa lição é que é uma lição que envolve, na sequência do que nós estudamos na semana passada, o aspecto administrativo. Semana passada nós estudamos o rei Davi ajunta materiais para a construção do templo. E quais foram as lições básicas que aprendemos na lição passada? No estudo bíblico passado. Objetivo, construção do templo. Preparação, precedendo, obviamente, aí vem o termo preparar, né? Preparação envolve a previsão do que se vai gastar e então, com essa preparação, se alcança o objetivo, desde que se instrumentalize os gastos de modo à consecução desse objetivo. Tá? Então, para se fazer qualquer coisa, é preciso, antes de tudo, se fazer uma previsão. E isso aí é uma lição que é fundamental para a nossa economia doméstica. É fundamental para a economia de uma administração eclesiástica. É fundamental para a administração de um país. Tanto é que todos os anos, o governo federal, o governo estadual, os governos estaduais e os governos municipais têm um orçamento para o ano. Eu fui secretário de Educação e então o que acontece? Esse orçamento, ele é visto, pode ser visto de uma microestrutura que é a finança doméstica do lar, em que você vai listar a sua previsão de ganho para o mês e a sua previsão de gastos. E aí, quando as contas estão equilibradas, quando você ganha o suficiente para cobrir os gastos, quando a situação, isso é equilíbrio. Agora, quando a situação está bem, é quando você ganha, cobre os gastos e ainda sobra para poupar, para poder ter uma reserva. Então, aí a situação está bem. Quando a situação está ótima, é quando essa sua reserva atinge um patamar que você pode ficar aí, de repente, 12 meses sem nenhuma entrada e mesmo assim suas contas continuarão em equilíbrio. Tá? Então, o que acontece? Dentro da lição passada, nós vimos que o rei Davi ajuntou para poder fazer a construção do templo era superabundante em relação àquilo que ele iria gastar na construção. Ou melhor, que o seu filho Salomão ia gastar juntamente com seus homens, né, que estariam envolvidos na construção. E hoje nós vamos falar acerca da organização. Bem, depois dessa estrutura pronta, montada, o templo pronto, tudo bonitinho, como serão feitos os cultos? Qual a organização? Quem vai cuidar de quê dentro dessa mega estrutura? Tá? Então isso não pode ser trabalho de um homem só. Quanto maior a organização, mais há necessidade de departamentalização. Essa é a base da lição de hoje. Quem cuidava do gado miúdo do rei Davi? O rei Davi não tinha que sair do palácio para ir lá saber como é que estava a vaquinha dele, que acabou de nascer, e como é que se ela tem a ração para comer, para crescer e tal, e quem vai fazer isso. E isso aí não é. Quantos tem, e quem que toma conta de quê, qual é o espaço físico onde isso vai ficar. Isso aí é o aspecto organizacional do palácio, tinha todos os elementos necessários para poder fazer aquilo funcionar. Na casa de Deus, quem vai cantar, quem vai reger, quem vai ser o quê, quem vai ser porteiro. Então tinha que ter toda uma estrutura, e essa estrutura é montada numa escala que a gente vai observar aqui, numa escala muito, mas muito interessante, cobrindo um período que dá para se fazer um organograma em que as coisas podem ser divisadas de modo muito claro.
Tá? E a primeira pergunta diz: quais os homens com seus filhos que o rei Davi separou para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios no santuário? Temos algumas coisas importantes a observar aí. Primeiro aqui, a organização dos músicos. Quando se fala em organização dos músicos, a gente percebe o quê? Há uma transição, observem bem, isso é um detalhe importante, entre a adoração no tabernáculo e a adoração no templo construído, há uma evolução da liturgia. Qual é o elemento litúrgico que é introduzido para poder, tá? O elemento litúrgico que é introduzido para fazer parte da nova configuração dessa liturgia do templo? O papel dos músicos. Nesse ínterim, Deus foi dando muitas canções a Davi, né, e aos outros músicos, a Asaf, Emã, Jedutum, né, eram pessoas incumbidas de músicas, alguns aprenderam a tocar instrumentos de música, uns se tornaram mestres, outros se tornaram discípulos, porque aprendiam com aqueles que sabiam, e foram formando uma orquestra, por assim dizer, muito grande, e esse é o elemento novo que mostra uma evolução na liturgia do antigo culto. Percebe? Então, há uma evolução do culto do tabernáculo para o culto do templo. Alguns elementos novos são introduzidos. E esses elementos novos são introduzidos para melhorar ainda mais, para brilhantar ainda mais o modo como se adora a Deus. A finalidade é a mesma. O que se fazia no velho tabernáculo, se faz agora, vai se fazer no templo. Porém, tá, essa adoração prestada ao único Deus verdadeiro, embora retendo os elementos essenciais, que era o sacrifício, tá, que eram oferecidos direto, né, diariamente, e tinham aqueles sacrifícios e as festas também que eram celebradas, essa celebração introduz um elemento litúrgico novo, que são os músicos. Tá? Então, os músicos compositores, os músicos instrumentistas e os músicos que são aqueles que vão reger corais, que se formam para poder fazer com que o novo culto tenha uma dimensão mais dinâmica e mais envolvente, com o objetivo único de fazer o quê? Adorar a Deus. Tá? Então, quais os homens com seus filhos que o rei Davi separou para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios no santuário? Esse é o primeiro elemento que nós enfatizamos, a questão dos músicos. E o segundo aspecto importante aqui é o fato de o cronista nos mostrar de um modo muito interessante que esses músicos tinham, acima de tudo, um exercício profético ao tanger os seus instrumentos e executar as suas músicas. Ou seja, há um aspecto que é muito, mas muito importante, tá? Que mostra a espiritualidade desse ministério de louvor. Uma vez eu preguei uma mensagem que foi a natureza do ministério de louvor. E aí mostrei que era tão importante o louvor dentro dessa antiga economia, aqui no Antigo Testamento, né, no Primeiro Testamento, que a introdução do aspecto musical promove, por assim dizer, o exercício do dom profético. Tá? Então, esse é um fato muito importante, por quê? Porque o aspecto profético pode ser ressaltado, a gente tem vários que a gente pode ressaltar, mas quando você canta a esperança, o que acontece? Essa esperança, por assim dizer, ela se torna uma esperança profética.
Deixa eu dar um exemplo. Os salmos são música, tá? Todos os salmos que a gente encontra nessa coletânea do Saltério, eles são música. E você observa que tem alguns salmos que são salmos messiânicos. Tá? São salmos que preveem a vinda do Messias. Ora, ao cantar, tá? Ao cantar essa esperança, tá? E esses elementos que anunciam a vinda do Messias, o que se está fazendo? O cântico está exercendo que função, que papel? O papel de profecia, ou seja, no sentido dele, o corpo da mensagem, o conteúdo da mensagem é profético. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. E aí, nós também inferimos a importância de que as canções tenham, as músicas tenham uma origem divina e sejam feitas com um objetivo divino, servindo até, de certa forma, como elemento para aguçar essa esperança no Messias vindouro, que seria o Senhor Jesus. Quando se cantava o Salmo 2, por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Se você olhar isso aí e jogar lá para o Novo Testamento, vai ver o escritor aos Hebreus falando exatamente acerca do Salmo de número 2. Então nós vemos aqui que esse Salmo é exatamente, tá, um Salmo profético. E diz assim, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro. Vai lá em Apocalipse e você vai ver que o reino do Messias é um reino que será estabelecido dentro de uma autoridade inquebrável. E essa expressão aqui, tu as quebrarás com varas de ferro, remetem lá na frente o que será o reino futuro após a primeira vinda de Cristo. Então, o conteúdo deste salmo é escatológico, ou seja, é profético, por quê? Porque anuncia o futuro. Vejam a densidade das letras dessas canções. Tá? São canções de uma profundidade enorme. Diz mais aqui, as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com tremor, exultem com temor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Apocalipse capítulo 6. Os reis da terra olham os céus abertos, naquela imagística, e veem o trono de Deus e à sua direita e o Filho de Deus. E dizem que os montes caiam sobre nós, porque é vindo o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá subsistir? Quem poderá ficar em pé? Daí você observa bem, olha o conteúdo de uma canção que era entoada no templo. Entende? Então, esse aspecto profético é exatamente o que está aqui na função dos músicos. Então, a natureza do ministério de louvor é uma natureza de modo que, se você observar pela densidade das letras que são dadas por Deus, essas letras cantam a esperança, essas letras predizem o futuro e essas letras desses salmos profetizam. Tá? Como elas também interpretam as situações do dia a dia. Porque a profecia não tem só o aspecto preditivo, ela tem também o aspecto de exortar, de instruir e de edificar, conforme Paulo vai dizer mais à frente. Tá? Então, quando se entende profecia dessa perspectiva, a gente vai entender por que os músicos eram
os que profetizavam ao som de harpas, liras e símbolos. Ou seja, porque o conteúdo da mensagem que eles levavam ao povo a entoar e entoavam aos ouvidos do povo era profético. Tá? Igual aos nossos dias, né? Graças a Deus que a gente tem visto uma preocupação de muitos quanto ao que se canta na igreja. Porque se a gente vê a responsabilidade do que é louvar a Deus e o que está envolvido na instituição do Ministério de Louvor, a gente vai perceber que a música é algo que tem uma dimensão profundíssima, e aqui então o verbo profetizar é algo muito interessante, porque profetizavam ao som de harpas, liras e símbolos. Então veja a importância do ministério levítico, que continha esses homens que louvavam a Deus através da música, e um louvor que era profético. Quando o pessoal fala em louvor profético aí, o pessoal não sabe nem o que está dizendo. Entendeu? Às vezes a gente vê aí, o louvor profético, mas ele não tem noção do que realmente isso significa. Eles não veem por essa perspectiva que nós vimos aqui. Entendeu? Eles simplesmente acabam transformando o chamado louvor profético numa coisa assim como que fazem da música uma forma de atingir a pessoa, né, fazendo promessas sancionadas ou não por Deus a essas pessoas. Então você pode observar que esses chamados louvores proféticos sempre têm essa conotação aí que não tem nada de escriturístico. Por quê? Porque as músicas aqui eram recebidas por Deus para o louvor de Deus, e elas tinham, quando Deus queria, um teor profético. Tá? Mas há uma diversidade. Se você estudar o saltério como um todo, você vai ver que há uma diversidade de louvores que eram cantados no templo. Eram músicas que hoje eu tenho certeza que não seriam cantadas pelas nossas igrejas. Não é nossas não, pelas igrejas evangélicas contemporâneas. Porque para nós, a gente tem tido essa preocupação, né, de entender o que significa o ministério de louvor. Na natureza do ministério de louvor, eu abordei questões como essas. Então aí nós temos os filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Então, é um texto que ressemantiza, por assim dizer, a questão do louvor, que profetizava sob a supervisão do rei. Ou seja, até mesmo o conteúdo de todas as letras que eram veiculadas nos hinos que Deus dava, né, estavam sob a supervisão do rei. Isso é muito interessante. E dos filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Vejam que coisa interessante. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Seguel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Então Emã era o vidente do rei e envolvido no ministério de louvor. Vejam quantas pessoas de peso estão na responsabilidade de conduzir o louvor de Deus. Tá? Então isso é muito interessante. E diz mais, esses lhe nasceram, caso esses filhos de Emã, lhes nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Então, 17 filhos. 14 filhos e 3 filhas. E observa que os filhos de Emã estão todos eles envolvidos no louvor
de Deus. O que a gente observa de um modo geral aqui é a questão do aspecto organizacional. Além de nós observarmos o cronista dando a teologia do ministério de louvor, ele, além disso, mostra de um modo muito claro que precisa haver o quê? Uma organização na questão do louvor. Tá? Quantos chefes das casas dos filhos de Arão o rei Davi colocou para servir como maiorais do santuário e quais eram os seus nomes? Me furto a tarefa de ler tantos nomes. São muitos nomes. Aí vamos ver aqui os primeiros versículos do capítulo 24. Os serviços dos sacerdotes. Diz, os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar. E por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio. Então, eles foram divididos de maneira imparcial. Tá? Isso é um aspecto importante. Não tem o preferidinho, não tem o nepotismozinho. Aqui é uma escolha que se observa bem que não está tudo centrado na família do rei. Está todo mundo participando de acordo com a vontade de Deus. Então há uma integração de famílias dentro de Israel para poder realizar o trabalho. E mesmo assim essa divisão é feita de um modo imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, que eram filhos de Arão. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. Até o sorteio foi feito de modo alternado para dar a ele um caráter bem aleatório e não vicioso ou viciado. Então, um processo feito com uma imparcialidade para mostrar transparência na escolha. E aí nós temos primeira sorte, segunda sorte, terceira sorte, quarta sorte, etc., até a 24ª sorte. Tá? Então, vocês leiam aí o capítulo 24, versículos 7 a 18. Tem todos os nomes aqui. A terceira pergunta: como se chamava o homem que, junto com seus irmãos, foram escolhidos pelo rei Davi para guardar tudo que era consagrado a Deus? Aí nós temos no capítulo de número 26, a partir do versículo 20. Os tesoureiros e outros oficiais. Tá? Então nós temos outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos despojos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Tá? Então está aqui vinculado, obviamente, quando se fala outros dos seus irmãos levitas, seus irmãos quem? Verso 19. Foram essas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari, os tesoureiros. Outros dos seus irmãos levitas, agora, dentro dos levitas, quem é que ficou na responsabilidade de guardar
encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Você observa que as ofertas do templo foram muito volumosas, uma quantidade de ouro que a gente ficou assim, né? Extasiado, que muito ouro, muita prata mesmo. E então, quem foram os responsáveis? Aí nós temos aqui os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, filho de Jeieli, e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, ou Anrão, porque tem um N que fecha a sílaba. Então o R, quando vem após uma consoante na posição de corda na sílaba, ele tem um som de forte. Anrão. De Izar, de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, avô de Jorão, o bisavô de Zicri, e trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam partes dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. Então, uma parte dos despojos que eram tomados, uma parte dos despojos que era tomada, ou dos despojos tomados, era destinada à manutenção do templo do Senhor. Porque um templo é construído, mas ele precisa de manutenção. Então, essa manutenção era feita através das ofertas, e também aqui nós vemos um outro elemento que entra como importante para fazer com que haja a manutenção do templo, que eram parte dos despojos tomados em combate, era destinada à manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Tá? Então, esses são os que estão na responsabilidade, ficaram na responsabilidade de tudo quanto era consagrado a Deus. E a quarta pergunta: quantos homens o rei Davi colocou por oficiais e juízes para trabalharem aquém do Jordão, e quantos trabalhavam além do Jordão? Então dividiram aí, Transjordânia. Então o Jordão do lado de lá e a Jordânia, do lado de cá do Jordão. Dos filhos de Izar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram como responsáveis de todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. E ao todo eram 1.700 homens capazes. Observa bem que a estrutura montada pelo rei Davi era uma estrutura de poder centralizado ou descentralizado. O que é um poder centralizado? Hein? Quando um poder é centralizado? Quando é concentrado a uma pessoa. Concentrado em uma única pessoa. Isso geralmente acontece nesses regimes autoritários, né, despóticos, em que tem um monarca que é aquele que ele detém todo o poder. Tudo que for feito, nada pode ser feito sem
ele está participando diretamente daquilo. Não, aqui nós vemos uma descentralização de poder que é eficaz em toda a organização e principalmente quando essa organização vai tomar o vulto que tomou, não é? Que é a organização de um reino. Então é tudo uma... Aqui tem um reino envolvido, tem um templo envolvido, muito grande, né, dentro da estrutura do próprio país, e a estrutura tem como coração os templos e o serviço do templo feito a Deus. Então tem que haver aqui esse aspecto organizacional, ou seja, de modo que o organograma fique bem dividido e várias pessoas sejam incumbidas de responsabilidades para poder desempenhar as funções para fazer a máquina funcionar. O que é mais importante no motor de um carro? Quando você tem um carro, qual é a peça mais importante no motor de um carro? A vela. Todas as peças são importantes. Tá? Porque às vezes por causa de uma pecinha que dê problema lá naquela engrenagem, pronto, o carro não funciona. Qual é a parte mais importante? A parte elétrica ou a parte mecânica, por assim dizer? São atreladas umas à outra. A elétrica está vinculada à mecânica, a mecânica, por sua vez, fornece elementos para que a elétrica continue funcionando, porque há toda uma retroalimentação ali, né? Tudo mais, mas tudo está interligado. Isso se chama de engrenagem. Então, se tudo é importante, não tem nada supérfluo. Daí, então, uma organização também, temos aqui quantos homens capazes? 1.700 homens capazes. De acordo com o registro genealógico das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca dos registros e entre os descendentes de Hebron encontram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes de chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Então, o que nós observamos com isso aqui? O que nós observamos aqui? Tem um outro aspecto aqui que é fundamental. Qual é o sistema de governo de Israel? O sistema de governo de Israel é um governo teocrático. Por que é teocrático? Porque todo o poder emana de Deus e é delegado àqueles que são escolhidos por Deus para fazerem o trabalho. Então, na teocracia. Mas o elemento distintivo que aqui a gente observa na teocracia. Duas coisas são colocadas aqui. Esses homens são capazes de fazer o quê? Olha o verso 30. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel. Quais são as características básicas dessa administração na teocracia? Na teocracia não existe diferença nenhuma entre o secular e o sagrado. O ofício que um juiz em Israel exercia era desenvolvido na esfera do sagrado. Por quê? Porque as leis que ele usava para julgar o povo tinham uma origem divina. Todas as questões precisavam ser julgadas com temor de Deus. Não poderia haver o quê?
parcialidade no juízo. Eles não poderiam ser corruptos quanto à questão da utilização do cargo, do ofício, a fim de se beneficiarem. Por quê? Porque eles estavam fazendo um serviço supervisionados, acima de tudo, por Deus. Então todos tinham na teocracia o quê? Consciência de que tudo era serviço divino. Quem lidava com o público, lidava sob a orientação e ordem expressa de Deus. Não tinha diferença entre o sagrado e o secular. Na teocracia não existe vida sagrada e vida secular. É tudo uma coisa só. O serviço do rei, o serviço do povo e o serviço de Deus era uma única coisa. Tudo era sagrado. Não tem essa dicotomia entre o secular e o sagrado. Isso mostra para nós uma coisa muito importante. Que nós vivemos uma vida dentro da casa de Deus, da nossa casa, mas a questão do sagrado está envolvida em todas as dimensões do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos no dia a dia. Para que nós fazemos e por que nós trabalhamos e por que nós fazemos, todo o objetivo está vinculado aqui, a Deus. Por que você trabalha? Por que você vem para a casa de Deus? Tudo quanto nós fazemos sempre no envolvimento do sagrado. Por que você educa seus filhos? Por que você encaminha seus filhos no caminho de Deus? Por que você, pelo seu trabalho, pela sua convivência, você mostra Deus para aqueles que estão no seu círculo de amizade, no trabalho, fora dele? Então, por isso que quando nós temos lá nos provérbios dizendo para nós reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos, e isso é a chave para o sucesso, nós observamos que toda a nossa vida tem que girar em torno do sagrado. Nós não podemos fazer essa dicotomia entre o secular e o sagrado. Meu serviço tem que servir para servir a Deus. Enquanto você serve ao próximo, você está servindo a Deus. Lembra que eu falei isso aqui uma vez com vocês? Quando analisei a parábola do bom samaritano? Lembra dele? Onde foi o culto do samaritano? Quando o sacerdote foi para o templo, o levita foi para o templo, e onde Jesus viu alguém cultuando a Deus fora do templo? O sacerdote não cultuou a Deus. O levita não cultuou a Deus na perspectiva de Jesus. Por quê? Porque o serviço que Deus queria que fosse feito era aquele samaritano que deveria ser socorrido. Ali estava o altar. Quando você presta auxílio a alguém, quando você ajuda alguém, quando você faz alguma coisa por alguém, você está prestando culto a Deus. Tá? Daí a diferença muito grande entre a questão religiosa, que enfoca a vida religiosa e confina a vida religiosa só ao templo, e a vida que Deus idealiza para o seu povo. Que essa vida teocrática é exatamente uma vida que Deus idealizou para o seu povo. Afinal de contas, no final de tudo, nós teremos uma vida teocrática. Né? Com a visão beatífica, veremos Deus face a face, e o Cordeiro nos apacentará, as fontes das águas, estaremos para sempre com o Senhor. Né? Isso aí. Mas aqui nós observamos que uma sociedade é constituída, Israel é constituída, de um modo singular, para viver uma vida centrada em quê? Centrada em Deus, no culto, e todos os dias, tudo que Israel fazia no seu dia a dia, tinha um elemento da teocracia, que era a relação com o sagrado. Dá para observar? Que coisa interessante. Tá? Então, tinha homens capazes. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, tá? Que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben, de Gade e na metade da tribo de Manassés. Então, as relações diplomáticas externas, as relações públicas internas dentro do reinado, tudo estava feito e era feito dentro de uma relação com Deus.
de modo que não havia essa divisão na teocracia entre o secular e o sagrado. Tá? Então, nenhuma tensão entre servir a Deus e ao rei. Os servos do rei eram servos de Deus. E o rei era servo de Deus a serviço do povo. Tá? E isso é visto de um modo muito interessante quando o rei disponibiliza dos seus bens para o benefício da obra de Deus, da causa de Deus. Leva os seus liderados também a contribuir generosamente para o serviço da casa de Deus. De outro lado, impulsiona, no efeito de reação, todas as ofertas generosas do povo também direcionadas para o serviço de Deus. Ou seja, temos uma máquina funcionando, e essa máquina é exatamente uma máquina que visa fazer o quê? Venha o teu reino. Trazer o reino de Deus para uma nação que vai viver um dia a dia na presença de Deus. Tá? Então eu vejo isso como algo muito importante para todos nós. E quantos homens foram escolhidos pelo rei Davi para cuidarem dos negócios do rei e em quanto tempo eles exerciam suas funções? O capítulo 27, que é a sequência aqui do capítulo 26, 27, 1, nós temos o versículo 1. Esta é a lista, as divisões do exército. Observa bem. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês, durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Então nós tínhamos 24.000 homens encarregados de fazer o quê? Eram oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército que estavam a serviço. Qual a escala? Qual a escala deles? Mês a mês. Eles tinham uma escala mensal. Dá para fazer um organograma direitinho. 24.000 a cada mês. Tá? Isso é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante. Então nós temos aqui, do capítulo 27, os versículos 2 ao versículo de número 15, nós temos as divisões. Vamos ler a primeira. Encarregado da primeira divisão, de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Era ele descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Então nós temos 24.000 homens a cada mês durante 12 meses. Isso era cada divisão. Um elemento interessante aqui é o seguinte. É aí que Israel começa a se organizar militarmente. Porque eles têm aí, bem, se são divisões de 24.000 homens por mês, nós temos 288.000 ao ano, prestando serviços de mês a mês. Então Israel começa a se tornar uma nação militarmente organizada. Tá? Mas esse aspecto militar, ele não pode fazer com que
ele não pode fazer com que se perca a origem da força e do poder dessa nação. O sucesso e o segredo do poder dessa nação não está no contingente militar, nem na quantidade de armamento bélico, de batalha, de guerra. Mas está em quê? Em Deus. Se perder isso de vista, e é uma tendência muito grave, tá? É uma tendência muito grave e muito comum entre os que são seres humanos. Por quê? Porque quando você é responsável por uma organização pequena, tá? Você então passa a ter, né, você tem uma visão de vida. Quando você de repente se estabelece, está agora como Davi, né, vindo a encabeçar uma organização cujo exército tem um contingente de 288 mil homens, você observa que isso já não é mais não é aquele grupinho pequenininho, desorganizado e sem capacidade militar. Tá? E esse rodízio é exatamente para os homens sempre se manterem, né, na ativa. Né? Cada um responsável, né, por manter a atividade militar e estar exercitando para poder, qualquer emergência, qualquer guerra que surja, eles estarem preparados. Tá? É o que os exércitos geralmente fazem. Esse rodízio anual que acontece dos jovens que vão se matriculando lá no exército, exatamente para sempre manter, sempre tem um contingente, além dos que já foram treinados, tem aquele contingente que é ativo. Né? Todos os anos eles vão ali, servem um ano, aí dão baixa, vem um outro contingente que é treinado. De uma certa forma, quando acontece de passar uma grande quantidade dentro dessa faixa etária, aqui nos Estados Unidos é de 18 a 26 anos, então o que acontece? O que ocorre é que há sempre um contingente em ativo e já tem um contingente anterior que foi treinado. Numa emergência de convocação, quem está nessa faixa aí, vai ter sempre um contingente, uma quantidade de pessoas, dentro dos 18 aos 26, que já foi treinado para poder participar do exército. Então aqui a gente observa a mesma coisa acontecendo com Davi. Davi está agora dentro de uma organização que não é mais uma organizaçãozinha. Né? Já não tem mais o arroz e feijãozinho lá dentro do casinho humilde, né? Ou dentro da caverna correndo de Saul. Agora ele está estabelecido num reino, tem um palácio, tem ouro em abundância, riquezas em abundância, que é uma riqueza extraordinária. Tem quantidade de pessoas enorme, um exército estruturado, né? Um louvor que vai ser aqui de abalar. Isso aí devia ser uma coisa mais linda. Quem dera se a gente tivesse uma filmagem do que foi a inauguração do Templo de Salomão e pelo menos um culto daquele prestado dentro do templo. Macedo quer fazer a réplica lá em São Paulo. É a réplica do Templo de Salomão. Né? Mas ele está muito pobre para poder fazer o Templo de Salomão mesmo com aquele ouro todo ali. Meu filho, não tem Macedo que tem. Não dá não. Mas, anedotas à parte, então a gente observa que a estrutura cresce, a organização cresceu. E a organização cresceu, ela não pode perder de foco o quê? Que a origem do poder está em Deus. Uma coisa Deus disse 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Aí se a gente vai estudar na história dos homens de Deus, dos reis, que alguns reis depois que se tornaram poderosos, pronto, prevaricaram, perderam toda a noção e o poder fez deles um fracasso. Então é importante nós observarmos isso aqui. Bem, na sequência, então, quais os nomes dos homens que o rei Davi colocou como responsáveis de todos os bens que ele possuía nas cidades e no campo? Esse é o nosso texto básico, que nós já lemos, não vamos reler. Mas o que a gente deve observar aqui é exatamente o quê? Vamos ver o capítulo 27, os últimos versículos, que fala sobre os superintendentes do rei. Isso aqui é importante
Asmavet, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Então, esses são os ministros do palácio, para exercer o trabalho, o aspecto político, dentro de uma política teocrática. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas, ministro das vinhas. Tamanha era a importância da vinicultura nessa época. Zabdi de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Aí já era o outro que era responsável pelos que ficavam nos depósitos dos tonéis. Aliás, dos depósitos que tinham, em tonéis, que os tonéis que ficavam nos depósitos para armazenar o vinho, já processado. Os das vinhas era o ministro daquele que estava a parte da agricultura das vinhas. E o outro é depois do vinho processado, depois do mosto fermentado, já produzido, colocado nos depósitos, nos tonéis. Então, os tonéis tinham que ficar na responsabilidade de alguém. Você vê que organização. Tinha organização para tudo. E Salomão, então, depois a organização ela foi ainda mais ampla. Era um negócio que a rainha de Sabá ficou pasmada, ficou de boca aberta ao ver tanta organização. O modo de sentar, de levantar, a etiqueta, o polimento, o jeito de vestir, tudo deixava, ficavam todos impressionados com aquilo que viam. E olha aqui outra coisa interessante. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefalá. Observa bem aqui, era o encarregado, o superintendente das oliveiras e das figueiras bravas. Joás estava encarregado no fornecimento de azeite. Quem cuidava das oliveiras era um, quem cuidava do elemento processado, né? Depois passava lá pelo processo de produção de azeite, já era o outro. Então ele era o que estava encarregado no fornecimento de azeite. Se faltasse azeite algum dia, o problema era de Joás. Sitrai de Saron estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Tá? Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Uns numa região, Saron, no outro lugar, nos vales. O ismaelita Ubil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Então, deu para ter uma ideia do caráter e do aspecto organizacional? Além do fato de nós termos Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmoni, ou Acmone, cuidava dos filhos do rei. Né? E Aitofel era conselheiro do rei. Aitofel. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. E Joabe era o comandante do exército real. Então, general do exército, Joabe.
cujos méritos são incontestáveis, pelas histórias que nós lemos. Observaram bem? O que nós observamos aqui? Nós vemos o rei responsabilizando pessoas por setores, segmentos, dentro daquela estrutura, dentro daquela sociedade, né? Segmentos importantes para poder haver o quê? O andamento das coisas. Então, o responsável pelo azeite, fornecimento de azeite, era Joás. Quem é o responsável pelos camelos? Obil. Então, cada um tinha uma função e só cuidava dessa função. Daí, esse aspecto descentralizador, a gente observa bem que é um exemplo que Davi está dando, que é seguido até hoje, né? O país que mais descentraliza, aliás, as sociedades contemporâneas, a gente vê a organização daqui dos Estados Unidos. Todas as grandes empresas, o país como um todo, né? Se você vê o organograma de funcionamento dos Estados Unidos, é uma coisa impressionante, pelo tamanho da nação. Você entra numa universidade, que organização que tem aquela universidade? Tem o reitor, vice-reitor, o vice do vice-reitor, e aí vai, né? Chefe do departamento tal, secretário do departamento, e aí vai tudo, cada um com uma responsabilidade, com uma função a fazer. Até chegar lá no faxineiro que vai cuidar da limpeza. Tá? Isso se chama hierarquizar e distribuir funções e responsabilidades, para que haja o funcionamento da organização. Isso é fundamental. Então essa lição aqui basicamente, a gente vê que já nessa época, nós vemos que esse ponto aqui da nação é um ponto de estruturação. Aí sim, agora Israel deixa de ser apenas um povo, mas tem a sua terra, tem o seu território, e agora temos o aspecto organizacional. Tem o aspecto político, religioso, civil, tudo dentro de uma esfera envolvendo o sagrado. Teocracia, que não dicotomiza secular do sagrado. Não separa o que é secular e o que é sagrado. Isso é muito importante. Que a ética que, dentro da teocracia, que vai reger o funcionamento, né, de alguém que trabalha em qualquer área, vai ser uma ética que não pode ser diferente da ética que vai funcionar dentro da família ou dentro do templo. Eu não posso ter uma ética aqui para o templo, uma ética para a escola, uma ética para a rua, uma ética... Nós temos que estar dentro de princípios que nos governem em todos os segmentos e setores da nossa vida. E a última pergunta é a seguinte: quais os oficiais que o rei Davi tinha em seu reino e os convocou para ir à cidade de Jerusalém, e que declaração o rei fez a eles? Capítulo 28, versículos de 1 a 3, encerram essa nossa lição. Tá? E nós temos o seguinte, versículos 1 a 3 do capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. O plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Tá? Então, Davi vai fazer um discurso. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Tá? E aí então, nós temos que Davi faz aqui um discurso, que nós já estudamos anteriormente, e ele dá todas as coordenadas para que o plano seja executado.
exorta a Salomão para que ele tenha, acima de tudo, o foco no divino. O versículo 9 diz: você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Tá? Então, essas são as palavras que Davi diz. Tá? E no finalzinho, nós temos aqui a seguinte exortação. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime. Não tenha medo nem desanime. Duas coisas que você precisa observar. Medo por quê? Você vai lançar a mão num projeto. Se você tiver medo de lançar a mão no projeto, você nunca vai lançar. Se você tiver medo de começar e não se disponibilizar a lidar com riscos, você nunca vai, né? Você nunca vai executar. Você tem que fazer o quê? Tem que lançar a mão e ir em direção àquele objetivo. Né? Jason e Paulinha, vamos casar. Vamos casar. Aí fica só, vamos casar. Não vai, né, na direção do casamento, o que acontece? Mas como as coisas vão acontecer? Vão acontecer quando elas estiverem acontecendo. Deus vai providenciar o que precisa. Tá? Então o que acontece? Não tenha medo, nem desanime. Aí tem um embaraço aqui, um embaraço ali, o que você vai fazer? Quando os obstáculos surgem, o que a gente tem que fazer? Repensar essas estratégias para ver qual é a melhor estratégia para suplantar os obstáculos, acima de tudo contando com Deus que remove obstáculos. Tá? Então isso é importante, essa exortação que envolve esses dois termos aqui, não tenha medo nem desanime, tem uma razão também, por quê? Pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você. Ora, se você está envolvido num projeto, Salomão, e todo o povo que está ouvindo, e esse projeto é de Deus, Deus já enviou todos os recursos, o que você deve fazer? Não ter medo de lançar a mão? Será que isso vai dar certo? É o pessimista. Mas pode ser que esse ouro não seja suficiente, né? E que se chover no dia 20, no milésimo dia da construção, como é que vai ser? Eu estou pensando no 1000º dia da construção que vai chover. Aí o que vai fazer? Vai fazer a construção? Entendeu? Então o que acontece? Você tem que encarar um projeto passo a passo e ir removendo os obstáculos, as dificuldades, e tem pedra para lavrar, tem portas para serem trabalhadas no cedro, tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho, então tem que ter ânimo. Se desanimar, ou chegar isso aí não vai dar certo, não. Isso é muito grande, essa obra é muito grande, não vai dar certo. É um pessimista. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso quando ir sendo? A coisa tem que ir acontecendo até chegar à consumação. E é exatamente isso que Davi está dizendo. Pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Entendeu? Isso aqui é fundamental. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. Olha só. Ele deu todo o organograma. Davi, no final da vida, ele foi o organizador, o administrador por excelência. Deixou tudo preparado, esquematizado. Só não vai à frente se você não quiser. E tem mais, ele diz: se você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Como é que se funde o ouro para fazer o candelabro? Já tem um especialista nisso, ou especialistas nisso. Tá? Então o que acontece? Isso é muito importante. E final, a última frase: os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Tá? Então,
Com base nisso, irmão, essa lição ela é fundamental para nós, parece uma lição muito simples, mas ela mostra o quê? Que tudo na nossa vida precisa ter o quê? Organização, planejamento, e você precisa saber onde quer chegar. Né? Saber onde quer chegar. Porque a Verônica escreve no poema After a While, né? Ainda um dia você aprende, né? que é atribuído ao William Shakespeare, que não tem nada a ver com William Shakespeare, mas é uma pseudonímia para poder dar autoridade àquilo que se escreve. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Não tem meta, não tem objetivo, não tem projeto. Não é? Então, qualquer lugar serve. Se o futuro, se amanhã for a mesma coisa do que hoje, está tudo bem? Então, a vida acabou. Então, o que a gente precisa saber aqui é que a nação está num processo de desenvolvimento. Davi está saindo de cena, mas tem uma coisa para ser feita, o templo. Todos os elementos já estão planejados. Agora, a realização disso, para isso se materializar e tornar realidade, é preciso o quê? Trabalho. Mãos ao trabalho. Tá? Ser forte, corajoso, não ter medo e não desanimar. Tá? É isso que a maioria das pessoas, todas as pessoas que são incumbidas de grandes projetos, né, elas, muitas das vezes, elas mal acompanham o sucesso dos perseverantes. É numa turma que vai fazer uma faculdade. Começa uma porção de gente. Quando chega no final, só os perseverantes é que completam aquilo. Porque a gente que sabe o que quer. Entendeu? Eu quero isso. Eu quero me formar. Eu quero fazer um curso superior. Se você não lutar, as barreiras são grandes, são enormes. Não é? Minha esposa era minha motivadora. A gente tinha momento que era cansativo. Puxa, isso aí do trabalho, aquele trabalho, né, que eu tinha, né, aquele trabalho, que chegava meio-dia no trabalho, saía 5 horas para fazer prova. Aquele trabalho, você imagina. Mas a questão do próprio o estudo, de um modo geral, se você não tiver perseverança, que todos os dias, de segunda a sexta, você tem que estar dentro da universidade. Não é brincadeira, não. E tem trânsito, tem dificuldades, não é fácil não, além das atividades comuns da vida. Então, se você não tiver objetivo, se você não souber o que você quer, você nunca chega lá. Então tem que ter perseverança, abnegação, né, tenacidade, tem que ser pessoa que sabe realmente o que quer, pessoa que olha com cara feia para o problema. Isso para mim não é problema. Eu tiro o maior exemplo de vida estudantil que eu tenho até hoje é do professor Horta, que veio da Paraíba para o Rio de Janeiro, chegou aqui, né? Paraíba. No Rio de Janeiro, quando chegaram Paraíba lá, deixaram de chamar os Paraíba de paraibano. Né? E ficou, quando se falava o Paraíba, era uma estigma. Só que o indivíduo veio para o Rio de Janeiro, aí que, olha só, essa experiência de vida é boa. Só que ele foi para o Rio de Janeiro com uma perspectiva totalmente diferente de milhões e milhões de cariocas. Porque ele descobriu que tinha no Rio de Janeiro escola pública, universidade pública. Fez seu supletivo, completou o 2º grau, na época o 2º grau. Fez vestibular e foi aprovado para a Universidade Federal Fluminense, para fazer Química Industrial. O paraibano. Depois já da idade, não estava nos seus 17 anos, 15 anos, não, já era, né? Era já nos seus 20 e poucos anos. Mas foi com esse objetivo. Morava sozinho, cuidava da sua própria roupa, andava numa humildade, você olhava assim a roupinha do professor Horta. Quando eu o conheci, já tinha terminado a Universidade Federal Fluminense como aluno de topo de linha e foi aprovado para fazer engenharia, mestrado em engenharia química no Instituto Militar de Engenharia,
que tem o mais difícil vestibular do Brasil. Ele foi para o mestrado em engenharia química. Eu o conheci quando ele estava fazendo mestrado em engenharia química. Eu ia num ônibus que eu pagava, trabalhava no centro do Rio de Janeiro, era aluno dele no curso técnico de química, e ele foi o professor que me deu todas as instruções em matemática. Dentro do ônibus ele me ensinou cálculo integral e diferencial. Eu cheguei na faculdade de matemática sabendo. Química ele me ensinava usando o mesmo nível que ele estudava lá no mestrado, era o nível que ele me ensinava química. Não era à toa que eu chegava lá, cálculo diferencial e integral, você vê, meu histórico só dá 10 e 9, 10 e 9 o tempo todo. Anual, média anual. A e B daqui. Por quê? Porque eu tive um professor que acreditou, olhou, viu que eu tinha potencial, meu filho, me entupiu de livro, me entupiu de instrução, viu o meu interesse. Ele dava aula, demonstrava um teorema lá em entropia, me lembro até hoje. Aí quando ele falou de entropia, lá, pessoal, o que é isso? Energia livre. O que é isso? Aí eu vou dar alguns aspectos aqui que vocês não precisem copiar não, porque não faz parte do que eu vou exigir para vocês. Só quero que vocês saibam isso aqui, aplicar essa relação. Mas ele demonstrava a fórmula que usava equações diferenciais parciais quando você vê no quarto período de cálculo integral diferencial na faculdade. Ele só dava naquele nível porque ele sabia que tinha um aluno ali apenas que sabia o que estava dizendo. E ele foi, depois fez o doutorado e foi para a Universidade Federal Rural ser professor de lá. Abnegação, morava sozinho e era um estudioso, amigo dele, inseparável nos livros. Estudava mesmo, não queria saber de nada e era alguém que sabia onde queria chegar. Hoje ele não é doutor porque por obra de um acaso, por um milagre da natureza. Não, porque ele descobriu onde chegar e como chegar. Entendeu? É exatamente o que a gente precisa fazer na mudança de mentalidade de quem está aqui nos Estados Unidos hoje. Hoje, quantas pessoas estão nos Estados Unidos? Quantas pensam em estudar nos Estados Unidos? Né? Vem gente do Brasil para ficar 1 ano aqui para fazer curso de inglês. Quem mora aqui, como nós, né, temos a possibilidade que a gente paga caro para poder ter o que a gente tem. A oportunidade de estudar. Nós temos essa possibilidade. Tem gente que vem fazer curso nas universidades aqui nos Estados Unidos. Né, hoje nós estamos com a universidade assim, vem para cá, entra aqui dentro de nós. Vem fazer, vem estudar. Então o que acontece? Agora é só a gente fazer igual o professor Horta. Eu sei onde eu quero chegar e vou chegar. Se você quiser ser um doutor, você chega lá. É só querer. Porque está tudo na nossa mão. Tudo na nossa mão. Aí tem gente que paga caro para poder vir aqui, que luta, que sacrifício, para poder ir no consulado, conseguir convencer e eles deixarem, né, a pessoa vir aqui. Né? Aí consegue, aqui paga caro, não tem lugar para ficar, é uma dificuldade, não está acostumado com a vida daqui, enfrenta esse frio, vai para a escola e estuda, passa uma vida totalmente doido para acabar aquele curso, para poder voltar para o país dele. Ele não acostumou com isso aqui, com esse frio, com essa situação climática daqui. Aí, nós não, nós estamos com tudo nas mãos, com a faca, o queijo, os dentes, se precisar tem dentadura também para poder ajudar, se der algum problema. Né? Nós estamos com tudo nas mãos. Então, essa lição nos ensina que o templo de Deus foi idealizado. A planta estava pronta, as coisas necessárias para chegar lá e realizar a construção do templo estavam todas já realizadas. Agora, a execução do projeto precisava de quê? Mãos à obra, seja forte, corajoso. O que é corajoso? O que é ter coragem? Coragem geralmente é na guerra, né? Então, quando você tem um obstáculo, você tem que ultrapassar, como é que a gente vai ultrapassar esse obstáculo? Não é? Tem coisas que acontecem que é para desanimar, gente. Para desanimar. Não é? O fator motivacional é 0
Então você tem que ter coragem para poder suplantar isso. Coragem é exatamente isso, se suplantar. E se a gente fica assim, bem, meu Deus, como é que vai ser? E ficar olhando, você tem que ser, quem tem coragem, chega lá. E a gente tem que chegar junto. Né? Então, Davi dá essas últimas instruções, seja forte, corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo e nem desanime. Por quê? Porque Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Só isso. Quer garantia melhor do que essa? Além de você ter todo o material, tudo nas mãos. O que precisa? Inteligência? Deus dá. Peritos para poder fazer? Deus dá. Né? Aqueles moços entram em Babilônia, o que precisa? O rei está querendo botar vocês para treinar aí na escola dele, para ver se vocês aprendem aí o aramaico e depois vão se apresentar diante do rei. Bota a gente. E entrou lá, daqui a pouco estava lá dando aula para os sábios de Babilônia. Por quê? Porque Deus está com ele. Distintivo da vida de José. Por que ele era aquele administrador por excelência? Porque Deus estava com ele. Mas ele, aqui Davi, nos mostrou que o poder descentralizado, numa grande organização, é o melhor método, é a melhor forma de governo e é a melhor forma de fazer as coisas funcionarem. Que o Senhor nos abençoe. Amém.